Bom dia, meus irmãos. Hoje eu estou aqui de novo, para a gente convidar aí para a aula de conflitos da vida. Hoje eu quero te fazer uma pergunta. Você é ansioso? Você já teve medo? Ansiedade e medo é uma coisa natural para muita gente, Todo mundo passa por um momento de ansiedade, um momento de medo. E hoje, na nossa aula, nós iremos falar sobre ansiedade e medo. Vamos lá? Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui de novo para continuarmos no nosso curso aí, Conflitos da Vida. Hoje o assunto é ansiedade e medo. Só que antes da gente começar a aula, a gente vai orar. Vamos orar? Senhor meu Deus, meu Pai, mais uma vez, ó Pai, estou aqui, ó Pai, para te agradecer por tudo que o Senhor já tem feito na minha vida, na vida dos meus irmãos, ó Pai. Ó Senhor, neste momento o Senhor esteja aqui conosco, ó Pai, abrindo nossas mentes, nossos corações, que possamos entender, ó Pai, aquilo que o Senhor deseja nos falar aqui neste momento, ó Pai. Ó meu Deus, eu te peço, ó Pai, que eu, enquanto homem físico, ó Pai, não atrapalhe o seu agir, ó Pai. Que tudo que seja falado seja para a tua honra e glória, ó Pai. E que venha através do teu Espírito Santo, ó Pai. Ó meu Deus, visita aqueles que necessitam nesta manhã, ó Pai. Faz conforme a necessidade de cada um, ó Pai, mas acima de tudo conforme a tua vontade, ó Pai. Ó meu Deus, neste momento, ó Pai, estejamos abertos, ó Pai, para receber aquilo que o Senhor deseja nos falar, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meus irmãos, ansiedade, estresse, medo, fobia, tecnicamente, não tem uma coisa, não tem nada a ver com outra, são palavras diferentes, são sinônimos diferentes, mas na sociedade moderna, elas se tornaram algo comum, Parece que a gente está falando sempre a mesma coisa. Quem não passou por um momento de estresse aí, de ansiedade, Às vezes você vai fazer uma prova, antes da prova, o pessoal mesmo que está para fazer o Enem aí, final de ano, Vixe, aí começa aquela ansiedade, a pressão sobe, o coração começa a acelerar, Então, isso é comum para todos nós passamos por um momento desse. Eu já passei, outras pessoas já passaram. Não é algo que está somente contigo. Todos passam, todos nós passamos por esse momento. E o medo, então, O medo, ele também faz parte da vida. Nós temos medos que estão, às vezes, impregnados no subconsciente, medos que, às vezes, nos ajudam, mas também, em alguns casos, atrapalham. O medo, quando ele é controlado, é uma coisa boa, porque evita que nós façamos coisas que podem, às vezes, comprometer a nossa saúde ou a nossa integridade física. Mas quando não é controlado, isso pode ocasionar perdas severas para nós, seja da nossa qualidade de vida emocional, seja da nossa qualidade de vida mental também. Tem pessoas que não conseguem sequer sair de casa devido ao medo, a fobia, acha que se pisar na rua vai acontecer alguma coisa. Então não consegue nem sequer sair de casa. A lição de hoje, eu vou pedir você para abrir aí em Filipenses 4. Nós vamos ler a partir do verso 2. Filipenses 4, a partir do versículo 2, Vou dar um tempinho para você abrir aí, para a gente poder, então, adentrar a lição, Podemos ler? A palavra de Deus vai falar assim, O que eu rogo a Evódia e também a Síntique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, eu peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos.
perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam e receberam, ouviram e viram de mim. E o Deus que está com vocês, e o Deus da paz estará com vocês. Amém? Então aqui Paulo, ele está aqui relatando uma situação que aconteceu lá em Filipe, né? A igreja de Filipe estava passando por esse momento aqui, em que as irmãs Evódia e Síquique tinham um conflito, né? E estava também se refletindo na sociedade, à sua volta na igreja, né? Na lição, ele fala o seguinte: ainda que tenhamos recebido a Cristo como Salvador, e com ele o perdão dos nossos pecados, né, conforme fala em 1 Coríntios 1,7, continuamos ainda vulneráveis aos nossos sentimentos e emoções. Já somos novas criaturas, conforme afirma Paulo também em 2 Coríntios 5,17. Mas a nossa velha natureza ainda é suscetível às circunstâncias que nos advêm, né? Sendo assim, não é anormal ficarmos ansiosos, com medo, desanimados, abatidos, né? Apesar da gente acreditar em Deus, apesar da gente pôr a nossa confiança em Deus, às vezes a nossa natureza humana, ela acaba falando mais alto. E isso traz consequências, ansiedade, né? Ficamos ansiosos pelas coisas que estão para acontecer, mesmo não tendo controle sobre a situação, mesmo às vezes a gente não conseguindo ter qualquer interferência naquilo que irá acontecer. Mesmo assim, nós ficamos ansiosos, ficamos ali na espera, né? Ficamos ali, às vezes, retraídos ou então armados, né? Para aquela situação que ainda irá acontecer. E isso também nos traz medo, porque a gente fica pensando nas consequências que virão com aquela situação, né? Ah, se eu não passar na prova. Ah, se eu não conseguir me acertar com o meu patrão. Ah, se eu não conseguir reatar meu namoro. Ah, se eu não conseguir aquele emprego. O se, né? Ele já nos leva a algo que já denota o quê? Que talvez não aconteça. É um se. O se nunca acontece, né? Então a gente começa a botar os obstáculos, começamos a criar todo um ambiente negativo, né, em volta de nós, para que possamos então cair nesse buraco da depressão às vezes, do medo, das fobias, né, que advém, né? Pessoas que a gente às vezes conhece, tem algumas fobias, tem alguns medos, tem algumas coisas que a gente às vezes fala, gente, isso é frescura, mas não é. Na mente da pessoa, para aquela pessoa, aquilo ali é algo terrível. Tem pessoas que têm medo de altura. Se você botar ela em algo que esteja acima de 1,5 m, 2, a pessoa já começa a ficar nervosa. Temos pessoas que têm medo de água. Passaram por algum momento em que tiveram alguma dificuldade com relação à água, e ela, ao chegar perto do mar, ou de um rio, de uma lagoa, ou de um local que tenha água, ela começa a ficar nervosa. Criança que às vezes tem medo de dormir no escuro, né? Nós temos que pegar as pessoas, temos que orar por essas pessoas, temos que chamar essas pessoas, olha, vamos orar. Não vai acontecer nada. Mas a mente da pessoa, as coisas já aconteceram, já estão ali acontecendo na mente dela. Então nós temos que tomar cuidado, às vezes, com o que nós falamos, com o que nós, às vezes, como nos referimos
algumas pessoas devido ao medo que elas têm, ou devido a alguma dificuldade que ela tem. A palavra fala que nós devemos ser luz e sal, nós devemos exortar as pessoas, nós devemos também animar as pessoas, e não botar elas para baixo. Infelizmente, né, a teoria é boa, a prática às vezes é difícil. Sim, é difícil, as pessoas são difíceis às vezes. Às vezes nós tentamos nos aproximar e as pessoas nos afastam, né? Conhece pessoas assim, que você às vezes tenta chegar, tenta ali estar próximo, mas a pessoa só vive se afastando. Se afasta com palavras, se afasta com ações, né? A ansiedade também causa isso, o medo também causa isso. Na lição fala, né? Qual de nós não se sente ansioso e com medo diante de uma enfermidade, né? Do desemprego, de uma crise familiar, da violência que nos cerca, né? Dos desafios que temos que assumir mesmo diante das lutas pelas quais nossa igreja passa. Qual de nós não sentiu medo durante a pandemia, né? Que nós estamos passando neste momento? Pessoas ficaram desempregadas, pessoas ficaram doentes, alguns morreram, outros tiveram outras complicações. Isso, com certeza, ocasionou ansiedade para algumas pessoas, medo para outras, né? Algumas pessoas tiveram que ficar dentro de seus lares, de suas casas, né? Presos, entre aspas, né? Porque não podia sair, não podia se deslocar, né? Aquelas, principalmente do grupo de risco, né? Não podiam sair de casa, tiveram que ficar ali dentro das suas casas, dependendo do tamanho da casa, é praticamente uma prisão, né? Imagina uma pessoa que vive num apartamento pequeno, quase não consegue se deslocar. Então parece uma prisão. Então, irmãos, a gente tem que ter essa consciência de que as pessoas têm dificuldades, assim como nós temos também. Você tem dificuldade, eu tenho dificuldade, as pessoas que estão à nossa volta têm dificuldade, a nossa igreja tem dificuldade, o nosso país tem dificuldade. E a única solução é Deus, é Cristo. A palavra fala que devemos clamar a Deus. Na própria palavra que Paulo fala aqui, né? Alegrem-se no Senhor, novamente direi, alegrem-se no Senhor, né? Porque perto está o Senhor. Ele fala, não andei ansiosos por coisa alguma, antes, né? Mas, coisa mais em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Devemos pôr os nossos pedidos diante de Deus, e acreditar que Deus irá fazer o melhor. Eu já falei várias vezes, meu irmão, Deus não é Papai Noel, Deus não é nenhum candidato, ele não fica prometendo coisas que ele não irá cumprir. Deus, ele fala que fará o melhor por cada um. A palavra também fala que às vezes pedimos e não recebemos, porque pedimos mal. Então, meu irmão, ponha seus pedidos diante de Deus, e caso esses pedidos não sejam atendidos, é porque não era para ser, ou não era para acontecer, ou porque não era adequado que você recebesse. Mas Deus sempre fará o melhor. Eu confesso que muitas vezes tive dificuldade de fazer isso, ainda tenho algumas vezes, mas procuro cumprir o que está escrito, pôr minhas petições diante de Deus, botar meus medos, minhas ansiedades, conversar com Deus, né? Medito diariamente em Deus. Eu falo, tem que ficar de joelho e orar. Não, meu irmão, conversa com Deus. Oração não é uma conversa, é um momento íntimo seu com Deus, com ninguém mais, seu e Deus. Ponha as suas ansiedades, as suas dificuldades diante de Deus e peça a Deus que venha e faça o melhor, né? Se a gente for ver na palavra, né, a gente vai ver que Davi, lá em Salmo 139, 23 a 24, né, ele põe para Deus a sua dificuldade, até mesmo de poder identificar aquilo que estava contrariando a Deus. Ele fala, ó, vasculha o meu coração, né?
e faz aflorar aquilo que desagrada, Senhor. Está admitindo para Deus que ele tem dificuldades, está falando para Deus que há coisas nele que atrapalham a vida dele e o convívio dele com Deus, e ele pede para Deus: Senhor, vasculha o meu coração, vasculha a minha vida, né? E expõe aquilo que não te agrada, aquilo que não provém de ti. E me ajuda, né? Me ajuda a vencer esses obstáculos. Me ajuda a se desvencilhar daquilo que não provém de ti, né? Às vezes a gente também tem muita dificuldade em compartilhar, né, as nossas necessidades, né? As pessoas nós temos essa dificuldade de ter alguém com quem possamos conversar, alguém com quem possamos contar, né? Então, depois de descobrir a causa da nossa ansiedade, devemos atacá-la, né? Aqui, como falado aqui na carta aos Filipenses, Paulo, ele identificou que a igreja estava passando por dificuldade. Ele viu que Evódia e Sintique tiveram uma discussão, estavam vivendo um momento de dificuldade, de convivência entre as duas, e isso estava atrapalhando a convivência da própria igreja. Paulo, então, identifica o problema, manda uma carta com um amigo dele que estava lá presente e pede que ele o ajude a conversar com as duas irmãs, exortá-las e poder resolver o problema. Então, às vezes, a gente precisa de ajuda. Às vezes, a gente tem essa dificuldade de chegar para as pessoas e falar: olha, eu estou precisando de ajuda, estou passando por uma dificuldade. Tem como me ajudar? É normal, gente. Todos passamos por um problema. Às vezes tem coisas que a gente não tem força, não consegue executar sozinho. Precisamos de outras pessoas. O homem é um ser sociável. O homem vive em sociedade. Porque ele viu a necessidade que ele tinha de poder, primeiro, realizar as coisas sozinho, ele não poderia. Ele montou então um convívio social e começou então a conviver com outras pessoas, a ter interação com outras pessoas, e um começou a ajudar o outro, um começou a fazer também aquilo que era necessário para que o grupo pudesse sobreviver, e nós estamos aqui hoje, porque o homem aprendeu a conviver com outras pessoas, conseguiu construir uma sociedade, conseguiu construir um país, né? E estamos aqui vivendo nele. Então, o homem necessita de ter outra pessoa ao seu lado, assim como tem sua esposa, né? Que é a pessoa que está ali também para compartilhar do seu dia a dia. Nós temos pessoas também que possam, nossos amigos, pessoas que possam, de repente, pessoas mais velhas, serem mais sábias, que possam nos orientar, pessoas que, de repente, estejam mais desenvolvidas em determinadas áreas, que possam também nos ajudar com outras situações. E aquela pessoa com quem possamos conversar simplesmente, expor aquilo que nós estamos sentindo, né? As pessoas às vezes ficam guardando, às vezes nós temos o hábito de ter um baúzinho ali, né? Que nós começamos a guardar sentimento, guardar ressentimento, guardar outras coisas que vamos ali acumulando, e parece aquele balão que você vai botando ar, né? Mas vai chegar uma hora que esse balão vai estourar. E aí, coitado de quem tiver a sua volta, né? Ou a nossa volta, vamos dizer assim. Porque quando estouramos, às vezes os limites, né, deixam de existir, falamos aquilo que não devemos falar, fazemos aquilo que não devemos fazer, né? E na Bíblia fala, né, que o perfeito amor, ele lança fora todo medo, né? Devemos deixar de ter medo de expor nossos sentimentos, deixar de ter medo de expor aquilo que tem nos magoado, né? A gente tem esse problema. Temos. Guardamos às vezes o rancor, guardamos às vezes a pessoa
faz algo contra você e você, o famoso engolir sapo, né? E você vai, e você segura, e você guarda, e isso só vai nos sufocando. Você se torna mais ansioso, o medo começa a aflorar, e às vezes a reação ao medo, às vezes, é algo que pode prejudicar outras pessoas, machucar, que pode às vezes magoar outras pessoas. Então a Bíblia fala que nós devemos botar toda a nossa ansiedade, tudo que nós temos diante de Deus, e pedir a Ele que Ele trate daquilo que está nos atrapalhando, né? O nosso convívio com Ele e com nossos irmãos, né? Então, a palavra fala que mais certo que a sua ajuda foi muito importante para toda hora, né? O Paulo aqui, ele põe o seu amigo de julgo aqui, que ele não identifica na carta, né? Ele põe a dificuldade dele, ele não poderia estar presente para tratar o assunto. E ele pede para o amigo dele, trate por ele aquele assunto. E pede que aquele amigo vá lá, converse com o Evódio, converse com o Cisque, que promova a paz entre as duas e a paz da igreja. Será que a nossa igreja não tem problema? Tem. Todo local tem problema. Nós temos problemas em casa, temos problemas no trabalho, temos problemas no trânsito, temos problemas em diversos, né? Em qualquer lugar que a gente for, vai ter problema. Por quê? Porque tem pessoas. Pessoas são problemáticas, pessoas têm dificuldades. E às vezes a forma como as pessoas expõem prejudica outras. E isso traz mais problemas. O pecado, quando ele entrou no mundo, ele criou todo um ambiente de desarmonia. Então, às vezes, as nossas ações, elas atrapalham a harmonia, seja da nossa casa, seja do nosso trabalho, seja da nossa igreja, ou qualquer lugar que nós estivermos. Por isso, nós devemos tratar a nossa ansiedade, tratar o nosso medo, por diante de Deus, pedir, Senhor, por favor, venha e trate. Eu não consigo, eu não tenho forças, eu não tenho capacidade para poder cuidar disso. Somente o Senhor é capaz. A gente tem muita dificuldade em botar as coisas na mão de Deus, né? Deixar em Deus, descansar em Deus, botar tudo na mão dele e falar, Senhor, cuida, né? Logicamente tem coisas que nós precisamos fazer. Tem ações que você precisa fazer. Deus te capacitou para você trabalhar, Deus te capacitou para você estudar, Deus te capacitou para você fazer N coisas. Então aquilo que estiver à tua mão, faça. E aquilo que não está em tuas mãos, que você não tem controle, que você não consegue cuidar sozinho, põe na mão de Deus. Põe na mão de Deus. E descansa. Eu já tive muita dificuldade com isso também, de fazer, botar na mão de Deus e descansar. Mas é necessário. Porque se você não faz isso, você começa a ficar cada vez mais ansioso, você começa a ter problemas, vamos dizer, coronários, a sua pressão começa a aumentar, você não começa mais a raciocinar direito, e as coisas, a tendência é só piorar, né? Então não adianta a gente tentar botar a carroça na frente dos burros, né? Porque não vai dar certo. Nós precisamos ir àquele no qual nós depositamos nossa confiança, que é Jesus Cristo. Chegar para Ele e falar, Senhor, eu não sou capaz de resolver isso aqui sozinho. Se o Senhor não for comigo, eu não conseguirei dar mais um passo. Somente o Senhor pode cuidar disso aqui. Põe na mão dele e deixa ele tratar. A palavra fala, né, aqui ele fala que nós devemos nos alegrar, né? Às vezes tem pessoas que só vivem tristes, né? Pessoas que você olha
bate o olho e você vê que a pessoa só anda carrancuda, a pessoa só anda com aquela cara de que parece que vai chorar, né? Pessoas que só parecem, pô, essa pessoa deva viver uma vida totalmente difícil, né? Totalmente triste, porque a pessoa, você bate o olho da pessoa e você já nota que a pessoa ela não tem uma aparência, vamos dizer assim, legal, entre aspas, né? Porque a nossa natureza humana também nos atrapalha muito nessa relação da questão do olhar, né? Às vezes nosso olhar às vezes nos distrai muito, mas quando você bate com determinadas pessoas, quando você começa a lidar com algumas pessoas, você nota que as pessoas às vezes andam tristes, andam, né, a cabisbaixa, anda naquela situação de estar sempre com alguma dificuldade, está sempre envolvido com problemas, sempre tendo algo que está ali dificultando o caminhar dela, né? E Paulo fala, olha, alegrem-se, versículo 4, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de você em Cristo Jesus. A promessa é que você, pondo as suas necessidades, suas dificuldades diante de Deus, diante de Cristo, elas serão tratadas conforme aquilo que Deus acha que é correto, aquilo que é melhor para você. Às vezes a gente tem essa. Continuamos ainda tendo dificuldades, né? Então, né, possivelmente, né, a crise de relacionamento aqui relatada, né, era um motivo da dificuldade daquela igreja. Às vezes nós temos dificuldade em identificar aquilo que tem nos atrapalhado, né? Às vezes tem aquela que você, quando você está no centro do problema, você não consegue enxergar o todo, né? Você não consegue enxergar além daquilo que está na tua frente. Então você às vezes não consegue ver o que tem te atrapalhado. Davi, no Salmo 139, quando pôs isso para Deus, ele foi muito feliz, porque ele identificou o quê? Que ele não estava conseguindo enxergar o problema, ele não conseguia enxergar o que atrapalhava. E ele pôs para Deus, Senhor, mostra para mim o que está me atrapalhando, me ajuda, cuida disso aqui, né? E isso precisamos fazer também, irmãos. Precisamos olhar para Deus e falar, Senhor, me ajuda a identificar o que tem me atrapalhado. O que está acontecendo? Por que as coisas não acontecem? Por que eu estou tendo esses problemas? Às vezes, meu irmão, as pessoas, nós, né, vivemos num mundo muito materialista, né? Nós olhamos muito aquilo que nós temos, né? Aquilo que nós conseguimos possuir, né? Se a gente às vezes não está com a roupa que a gente acha bonita, né? Uma roupa de marca, alguma coisa, a gente acha que isso está nos atrapalhando. Ah, compra o carro não está legal. Compra a casa, não tinha, né? Compra, está pequeno, tem que ser maior. Aí compra uma maior. Não está boa, não está bonita, tem que modificar, não sei o quê. E a vida toda é assim, as coisas nunca agradam. Porque a pessoa não está ainda conseguindo se relacionar bem com ela mesma. A dificuldade está dentro dela, mas ela não consegue identificar isso. Então ela começa a tentar pôr as suas necessidades nas coisas materiais. É no dinheiro, é no carro, é na casa, é na roupa, é naquela viagem, né? Bom, se eu fizer essa viagem, minha vida vai mudar. Não dá nada. Vai lá, viaja, volta e continua do mesmo jeito. Ah, se eu comprar aquele carro, compro o carro, qual a diferença que ele tem? Só porque é mais bonito?
que é maior, ele não vai mudar nada na tua vida, você vai continuar do mesmo jeito. Né? Então, nós temos que focar no problema, nós temos que identificar. Às vezes o problema está dentro de nós. A nossa teimosia, o nosso pecado, que às vezes a gente tem aquele pecado de estimação que a gente não consegue abrir mão, né? A gente fica ali, né? Esconde de todo mundo, né? Só não consegue esconder de Deus. Mas das outras pessoas você esconde muito bem, você disfarça muito bem e consegue esconder o teu pecado. Mas Deus, Ele enxerga exatamente como você é. E no dia do julgamento você vai ser julgado pelo que você fez. Hebreus fala que cada homem viveu uma vez só e depois é o juízo eterno. Se você não se consertar, se você não pegar, se arrepender, pedir perdão a Deus, não vai ser salvo. Você pode limpar o banco de igreja 30, 40 anos, você pode participar de seminário, você pode ser lá o diácono fulano de tal, né? Pode ser reconhecido por toda a igreja como alguém assim, assado, que faz, que acontece, mas se você continuar escondendo o teu pecado, se você não se arrepender, se você não botar diante de Deus e pedir perdão, você não conseguirá ser salvo. A palavra de Deus, ela fala, ela é real, verdadeira, ela aponta, olha, pecado. Se você não deixar o pecado, se você não carregar a sua cruz, seguir a Jesus, você não vai ser salvo. A palavra também fala, alegre-se sempre no Senhor, como eu falei, né? E fala também, confiar em Deus em oração. A pessoa fala, eu tenho dificuldade em orar, eu tenho dificuldade. Foi o que eu falei, irmão. Oração não é algo para ser feito como algumas pessoas aí fora fazem, como se fosse uma penitência, como se fosse algo árduo, como se fosse uma coisa que te atrapalhasse. Muito pelo contrário, a oração para te ajudar. A oração é um momento seu com Deus. É um momento de conversar com Deus, é um momento de você expor a sua intimidade para Deus. É você e Deus. A palavra fala, né? Entra no seu quarto, tranque a porta. Na realidade, pode ser feito dessa forma? Pode. Mas você pode estar na praia, você pode estar sentado na sua casa, pode estar sentado no seu carro, pode estar sentado em qualquer lugar e conversar com Deus. Deus ouve as suas súplicas, Deus ouve você aonde quer que você esteja. Ele é onisciente e onipresente. Converse com Deus. Ore. Né? Orar é conversar com Deus. Você já viu uma casa onde as pessoas não conversam? Você já entrou numa casa em que as pessoas andam mudas? Não faz sentido, né? Então, se você não conversa com seu Pai eterno, qual o sentido de você frequentar a igreja? Qual o sentido de você dizer que é cristão? Qual o sentido de você dizer que você aceitou o que está aqui nesse livro? Deus é o nosso Pai eterno. Ele nos criou, nos formou, nos conhece desde o ventre de nossa mãe, mesmo antes de nós nascermos. Ele já sabia quem nós seríamos, qual o nosso nome. Não existe ninguém melhor para compreender o que você sente, não existe ninguém melhor para poder te ajudar nos momentos das suas dificuldades. Ponha a sua confiança em Deus. Relate para Ele os seus problemas. Fale para Ele aquilo que está te incomodando. E peça a Ele para te mostrar aquilo também que você não consegue enxergar. Foi aquilo que eu falei, quando você está no centro do problema, você não consegue enxergar o todo. E isso às vezes nos atrapalha, porque nós aí acabamos ficando ainda mais ansiosos. O medo começa a tomar conta. Quando a gente não tem certeza daquilo que está fazendo, né?
a gente começa a ter medo. Olha, eu não sei se isso aqui está certo, eu não posso garantir, né? É que nem você para uma prova começar a chutar tudo, né? Você começa a marcar aleatoriamente, né? Sem ter certeza do que você está fazendo. Com certeza, quando você sair dali, você vai ter medo de não passar, porque você não teve certeza de nada do que você fez. Então, a nossa certeza está em Cristo. Quando nós pomos o nosso problema diante dele, quando nós pedimos a ele que venha e trate, nós podemos ter a certeza de que o melhor será feito. Põe em Deus. O texto de Filipenses começa relatando, né, uma crise de relacionamento, né? E é isso que nós enfrentamos. A ansiedade, o medo, é uma crise de relacionamento que nós temos com Deus. O nosso pecado nos faz errar no alvo, né? E nós começamos então a ter uma crise de relacionamento com o nosso Pai eterno. Nós começamos então a tentar fugir às vezes de Deus, tentando às vezes tentar esconder os nossos erros de Deus, e não conseguimos, porque não tem como. Você pode se esconder no mais profundo dos abismos, e mesmo assim Deus te enxergará. No mais alto monte, lá também Deus vai te encontrar e saber o que está acontecendo contigo. Então, meu irmão, aqui Paulo ele relata o problema, ele identifica o problema e ele diz para aquelas pessoas: olha, resolva. Se você não consegue resolver por si só, põe para Deus. Aquilo que está em tuas mãos é você quem tem que fazer. Você tem que tomar as ações. Agora, tem coisas que não estão na tua mão, que você não tem controle, que você não consegue cuidar sozinho. Isso tem que ser posto na mão de Deus. Conversa com Deus, fala para ele: Senhor, eu não consigo tratar disso aqui, eu não consigo ir além disso aqui. Vem, Senhor, e trata, vai por mim, me defende, me mostra o que eu tenho que fazer, né? Temos que ser sinceros com Deus. Temos que mostrar para Ele que nós precisamos de ajuda. E a paz, né, que Deus nos traz, o conforto que Deus nos traz, nos acalma, tira o medo do nosso coração e nos faz repousar em paz, né? Porque podemos confiar de que o melhor será feito. Isso que eu estou falando aqui, meu irmão, serve para você, serve para mim, serve para todos nós. Eu também tenho que botar minhas dificuldades para Deus. Todos os dias eu converso com Deus, eu ponho para Ele aquilo que tem me dificultado, aquilo que tem me atrapalhado. E peço a Ele: Senhor, trata. Trata. E me mostra aquilo que eu também preciso consertar em mim mesmo, né? Nós somos humanos, somos homens pecadores, mas nós temos alguém que advoga por nós, quando nós realmente nos arrependemos, pedimos perdão e pedimos que Ele venha e cuide de nós, entre no nosso coração e nos trate. Jesus Cristo. A Bíblia garante isso. A palavra de Deus nos garante isso. Porque essa palavra não veio de homens, ela foi inspirada pelo Espírito Santo, por Deus. Essa palavra, ela corta mais do que a mais afiada lâmina. Então, meu irmão, se você crê em Deus, se você botou sua vida diante de Deus, diante de Cristo, se entregou a Cristo, põe a sua dificuldade diante dele. Põe aquilo que você não consegue cuidar por si só diante dele. Largue a sua ansiedade de lado. Esqueça seu medo, né? Porque Ele pode tratar, Ele pode cuidar, Ele pode te salvar daquilo que você mesmo não pode. Às vezes pode ser uma doença, às vezes pode ser um problema emocional, às vezes pode ser um problema material, ou pode ser, às vezes, uma dificuldade mesmo de relacionamento com outra pessoa.
Não importa o tamanho do problema. Não importa. Foi aquilo que eu falei. Para uma pessoa é um montinho de pedra, mas para outro é uma montanha. Quando Einstein falou sobre a questão da relatividade, ele foi muito feliz, porque ele conseguiu relatar aquilo, ele conseguiu materializar aquilo que acontece dentro de nós, né? Porque ele falou o seguinte: tudo é relativo. Do meu ponto de vista, o problema ele é minúsculo, mas do ponto de vista de outra pessoa, ele pode ser intransponível. As fobias que têm, os medos, às vezes para algumas pessoas são intransponíveis, mas para outros, eles são totalmente insignificantes. Então, meu irmão, devemos olhar para as pessoas, cuidar das pessoas, tratar os nossos problemas, né? Porque às vezes os nossos problemas trazem dificuldades para nós, né? A forma como nós tratamos as outras pessoas reflete muito aquilo que está dentro de nós, aquilo que eu falei. As pessoas às vezes não conseguem, nós, né? Não conseguimos às vezes lidar com os nossos problemas, então a gente começa então a tentar repelir as pessoas, começa a caminhar e todas as pessoas que estão à nossa volta, a gente começa a tentar tirar do caminho, tentar afastar, né? Mas isso só Deus pode cuidar. Por isso, irmão, novamente insisto com vocês, né? Aqui no finalzinho de Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, ele fala assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim. E o Deus da paz estará com vocês. Lembremos que Paulo falava: olha, sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Então ele está falando o que para a gente? Nós devemos imitar a Cristo. Nós devemos. Cristo, quando ele chegou próximo ao momento lá do Getsemane, ele também teve medo naquele momento, porque estava para vir algo extremamente terrível sobre ele. Ele chamou 3 discípulos para poder orar com ele, os 3 dormiram. E ele estava ali falando com Deus, falando que a alma dele estava triste, que ele estava entristecido, né? Ele estava com medo naquele momento, não porque aquilo era esperado, mas porque era algo terrível, era algo que realmente foi um alto preço pago por ele. Então, meu irmão, Deus está disposto a cuidar de você, de mim, de todos nós, desde que nós estejamos dispostos a pôr realmente a nossa vida nas mãos dele. Amém? Vamos orar para encerrar. O assunto é vasto, não acaba aqui. Próxima aula nós teremos mais assuntos para tratar. Mas neste momento, essa porção é o que veio para hoje. Amém? Vamos orar então. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Senhor, pelas palavras que o Senhor pôde aqui falar, meu Pai. Por tudo que o Senhor, meu Pai, pôde pôr em nossos corações, em nossas mentes, meu Pai. E te peço, Pai, cuida de cada um conforme a sua necessidade, meu Pai. Porém, meu Pai, acima de tudo, conforme, meu Pai, a tua vontade, porque eu sei que o Senhor sempre fará o melhor por cada um, meu Pai. Te agradeço pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida da nossa igreja, para cada pessoa, Pai, que frequenta a nossa igreja, Pai, de cada pessoa que irá ouvir essas palavras, meu Pai. Te agradeço pela vida do nosso pastor, dos nossos líderes, de todos que estão, Pai, convivendo conosco, Pai. Cuida, capacita, Pai, e nos faz cada vez mais confiar em Ti e podermos, Pai, sermos cuidados por Ti, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém.